Olá, boa tarde você aí de casa que está acompanhando o Balanço Geral. Chegou a hora da gente trocar um pouquinho de assunto, falar de esportes. E a gente sempre começa, é claro, falando sobre o Verdão catarinense. A Chape está no Rio de Janeiro, fez ontem o último treino para enfrentar hoje à noite o Botafogo e terminar com um tabu desse Brasileirão. A Chape busca a primeira vitória fora. Confronto com o Botafogo e um desafio. A Chape vai em busca da primeira vitória fora de casa no Brasileiro. Nos 7 jogos fora, são 4 derrotas e 3 empates. Resultados de atuações elogiadas, como o caso do empate em Belo Horizonte com o Atlético Mineiro. E de atuações que renderam goleadas. Para mudar a história e também se afastar do Z4, hoje é dia de mais um confronto direto na tabela. São jogos realmente diferentes, né? O nosso campeonato, na verdade, é um campeonato à parte, né? Nós sabemos que em relação a esses jogos contra Botafogo, contra Bahia, contra Sport, enfim, América Mineiro, são jogos que são confrontos diretos e que podem influenciar na nossa vida dentro do campeonato. Se de um lado a Chape quer melhorar os números fora, do outro, como mandante, o Botafogo ainda não perdeu. São 3 vitórias e 3 empates. Eu espero que esse próximo jogo, né, contra o Botafogo agora seja um jogo diferente, onde a gente possa conseguir fazer tudo aquilo que nós vínhamos fazendo dentro dos treinamentos, né, tudo aquilo que o Gilson vem nos passando para que a gente consiga a vitória. Para a partida, o técnico Kleina terá 2 desfalques. Luiz Antônio, que deixou a Chape, vai atuar no futebol árabe, e o Wellington Paulista, que cumpre suspensão. Canteiros no meio e Osman no ataque devem ser os substitutos. E entram com a missão de criar mais oportunidades para o ataque verde-branco. Outra equipe também dificulta um pouco, a bola não consegue chegar lá na frente e por essa circunstância o centroavante, o atacante acaba não participando tanto do jogo, né? Eu sou um cara que eu fico bastante irritado quando não participo, mas é algo que é normal, dentro do jogo é normal, né? Que eu falei, espero que a gente possa corrigir isso dentro dos treinamentos e que nos próximos jogos aí a bola chegue e que eu possa ajudar com gols. Que possa ajudar com gols, com certeza. Boa tarde, Badá. Esperamos boa tarde. A gente tem mais um jogo fora de casa hoje, vai enfrentar o Botafogo, mais um daqueles jogos de 6 pontos. E o torcedor sempre se pergunta, que Chape esperar fora de casa? Porque tem a Chapecoense das boas atuações, como por exemplo, com o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, quando jogou com 1 a menos. Agora também tem aquela que jogou contra o Vitória, tem aquela que jogou contra o Atlético Paranaense. Isso é que mais preocupa, essa falta de regularidade fora. Exatamente, essa é a questão, né? A gente não tem uma certeza de qual Chapecoense nós vamos ver em campo hoje, lá contra o Botafogo. Não fez o dever de casa em 2 jogos, contra Bahia e contra Santos, era para ter feito e se projetava no mínimo, digamos assim, uns 4 pontos, né? E conseguiu apenas 2, é pouco, foi muito pouco, né? Aproveitamento muito baixo nesta volta, depois da Copa do Mundo, né? E até agora não venceu fora de casa, são 7 jogos, 4 derrotas, 3 empates. E no total, de 14 jogos, a Chapecoense empatou 7. E time que empata muito vai sofrer, vai patinar, e é o que está acontecendo com a Chapecoense. Não está na zona de rebaixamento, mas está muito próximo, 2 pontos apenas, né? E se continuar nesse jeito aí, nesta irregularidade, daqui a pouco entra para a zona de rebaixamento e aí a gente sabe que o ambiente ele fica mais carregado, mais pesado, né? Então, quem sabe chegou o momento, chegou a hora de cometer um crimezinho fora de casa, jogo bom para ganhar, lá no Engenhão não tem pressão de torcida adversária, o Botafogo também não voltou bem depois da parada da Copa do Mundo, mas é verdade que jogou 2 partidas fora de casa, perdeu para o Corinthians e também perdeu o clássico para o Flamengo, né? O torcedor está meio chateado, foi lá no treino tipo pressionar o técnico, Marcos Paquetá, que não é outro que não caiu nas graças da torcida do Botafogo. Então é um jogo bom para a Chapecoense ganhar agora. Tem que jogar, né? Tem que jogar, tem que ter intensidade, resgatar a competitividade que tanto fala o Gilson Kleina, né? Às vezes é complicado você ouvir do técnico, não faltou competitividade. Não pode faltar competitividade. Isso aí tem que ter sempre. Ou seja, sangue nos olhos. É isso que esperamos da Chapecoense. E por outro lado, o Rui Costa continua, que é o diretor executivo, encarregado do departamento de futebol, é o único que tem lá, buscando contratações, né? Novas contratações, alguns nomes sendo especulados, mas o colega Rodrigo Goulart levantou um nome que deve estar chegando em breve, hoje ou amanhã, aqui em Chapecó, que é o Diego Torres. Diego Torres, um argentino de 27 anos, que jogou lá em alguns clubes do futebol argentino, nenhum grande clube de expressão lá da Argentina, e que está jogando no Chile, no Deportivo Iquique, que disputou inclusive Libertadores nesse ano, né? Então, está chegando aí. Esse é o cara que está tão comentado por aí, o meio argentino, se chama Diego Torres, 27 anos, vem aí, quem sabe, para ser
o homem do meio de campo da Chapecoense. E além deles, outros aí, pelo menos mais uns 2, deverão chegar aí nos próximos dias. A Chape precisa se reforçar, precisa perdeu, né, nessa intertemporada. Bom, a Chape só joga hoje à noite, mas ontem alguns jogos movimentaram já a 15ª rodada do Brasileirão e a gente confere os resultados agora. Danilo Avelar se lançou na área, chutou e no rebote de Fábio, Romero abriu o placar. Depois de novo Danilo Avelar, dessa vez ele sofreu falta que o Jadson bateu no travessão. No rebote, lá estava o paraguaio para marcar o seu 26º gol na Arena Corinthians. No 2-0, o Danilo Avelar apareceu mais uma vez, agora jogando de goleiro. Isso mesmo, a bola já tinha passado pelo Cássio, mas em cima da linha, Danilo Avelar evitou o gol e garantiu o placar. A vitória corintiana. Mesmo no Maracanã, as melhores chances foram do Palmeiras. Dudu parou em Júlio César. Depois, William serviu Moisés, que cabeceou firme para a grande defesa de Júlio César. O Fluminense foi fatal. O gol tricolor nasceu de uma cobrança de falta. Marcos Júnior mandou a bola para a área. Edu Dracena cortou mal. Gilberto ficou com a sobra e mandou a bola para a rede. Logo aos 2 minutos de jogo, Diego cobrou escanteio. Bruno Henrique desviou para trás. Everton Ribeiro ainda estava no lance e saiu comemorando como se fosse o autor do gol. Mas o árbitro marcou gol contra de Bruno Henrique. No empate, Rodrigo fez essa belíssima jogada e cruzou para Gabigol concluir. Santos 1, Flamengo também 1 na Vila Belmiro. O Flamengo segue na liderança isolada. O Santos é o 13º colocado. Leonardo Silva aproveitou a cobrança de falta para marcar o primeiro gol do Atlético Mineiro contra o Paraná. No segundo, Elias tocou na saída do goleiro Thiago Rodrigues. Enquanto o Atlético ocupa o 3º na classificação, o Paraná está na zona de rebaixamento, em 18º lugar. É, bom resultado para a Chapecoense, a vitória do Atlético contra o Paraná Clube. Agora o Flamengo jogando de azul, os caras estão brincando, né? Azul, Flamengo, gente, querem descaracterizar por completo os clubes, mas enfim... só registrar que caiu mais um técnico na rodada, né? Rodada anterior foi o Jair Ventura Filho, técnico do Santos, depois do empate aqui com a Chapecoense, perdeu o emprego. E ontem foi o Roger. Roger caiu do Palmeiras, já vinha balançando fazia tempo, nunca chegou a se firmar completamente no Palmeiras, estava sempre balançando, sempre questionado, sempre pressionado, pois não resistiu essa derrota para o Fluminense. E é mais um técnico desempregado, Roger, técnico do Palmeiras. Tomara que pare por aí, né? Que não tenhamos técnico desempregado, principalmente aqui. Com o alto investimento do Palmeiras, a pressão por lá é grande. Vamos conferir os confrontos da rodada, gente. A rodada que começou ontem, tá? Mas alguns jogos movimentam esta quinta-feira, como é o caso de Vitória e o Sport, que se enfrentam às 7h30 da noite hoje lá no Barradão. Hoje, então, também, 7h30 da noite no Engenhão, tem Chape e Botafogo. 7h30, hein, torcedor? Mesmo horário em que o Grêmio, na Arena em Porto Alegre, recebe o São Paulo. E o Internacional já está em Belo Horizonte, vai enfrentar no Independência o América Mineiro, hoje também, mas um pouquinho mais tarde, tá, gente? Às 8h da noite. Esses são os jogos desta quinta-feira. E vamos falar da dupla Grenal, então? O Grêmio joga em casa, o Inter joga fora. Quais são os objetivos das duas equipes nesta rodada? Longe do Beira-Rio, o Internacional vai buscar em Belo Horizonte o 11º jogo de invencibilidade. O torcedor está feliz da vida com a campanha do Colorado. São 10 jogos pontuando, com 6 vitórias e 4 empates, que deixam o time na 3ª colocação. Hoje à noite, o Inter enfrenta o América Mineiro. Para a partida, o técnico Odair Hellmann não contará com o volante Rodrigo Dourado, que levou o 3º cartão amarelo. Por outro lado, o atacante Luca retorna depois de cumprir suspensão na vitória sobre o Ceará. Já o rival Grêmio joga em casa, recebe o vice-líder São Paulo na Arena. Depois de perder para o Vasco, o Grêmio só pensa em vencer para se aproximar do pelotão da frente. O atacante André suspenso dá lugar a Jael. Para a partida, o técnico Renato Gaúcho contará com o retorno do zagueiro Kahneman e do meia Michael. Já o lateral Bruno Cortes segue fora. Inscrito no bid, o lateral Juninho Capixaba deve começar no banco. E depois dessa partida o Grêmio treina amanhã e no sábado viaja aqui para Chapecó, gente, porque domingo a Chapecoense vai enfrentar o Grêmio na Arena Condá e os ingressos já estão disponíveis para venda a partir de hoje, por isso nós vamos ao nosso Mochilink conversar com a repórter Marina, que tem as informações para a gente, né? O torcedor já pode comprar ingresso para essa partida, Marina, onde conseguir esses ingressos? Boa tarde.
Oi, Fernanda, boa tarde. Pois é, os ingressos já estão disponíveis sim. E o torcedor que ainda não garantiu o seu, é bom se apressar, porque Grêmio e Chapecoense é um jogo que promete casa cheia. Vamos aos valores, então? Para a torcida da Chapecoense, as arquibancadas descobertas custam R$ 120. Cadeiras descobertas, R$ 150. Cadeiras cobertas laterais, R$ 180. E cadeiras cobertas centrais, R$ 200. Para a torcida visitante, olha, informação que a gente apurou aqui agora na bilheteria, foram colocados à venda 3.400 ingressos e já estão esgotados. O torcedor pode comprar, então, pela internet nos pontos de venda e aqui na bilheteria desde hoje. Então, já estão sendo vendidos aqui na bilheteria do estádio. Hoje e amanhã, o horário é das 9 às 6 da tarde, no sábado das 9 ao meio-dia e domingo, dia do jogo, das 9 da manhã até o horário de intervalo da partida. Lembrando, então, o jogo é domingo às 7 da noite, aqui na Arena Condá. Quem não garantiu o seu ingresso, é bom correr, se apressar. Para a torcida visitante não tem mais ingresso, é bom reforçar. Agora, para a torcida da casa ainda tem, mas não dá para deixar para a última hora não, Fernanda. Obrigada, Marina, pelas informações, então, dos ingressos deste jogo da dupla Grenal. A gente continua falando, aliás, do Grêmio com a Chapecoense, que se enfrentam aqui no próximo domingo. A gente fala mais sobre isso também amanhã, sexta-feira. E, claro, esperamos que a gente possa mostrar aqui no Balanço Geral a vitória da Chapecoense sobre o Botafogo para vir com mais garra, mais força para enfrentar o Grêmio no próximo domingo. Falando em Chapecoense, só que agora do Sub-20, não deu para o Verdão. Ontem em Xanxerê, a equipe Sub-20 da Chape foi derrotada pelo Palmeiras. Chapecoense e Palmeiras se enfrentaram no estádio Josué Anoni, em Xanxerê. A partida foi pela 4ª rodada da primeira fase do Brasileiro Sub-20. E o time paulista abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Depois de o atacante Papagaio disputar a bola com o goleiro Igor, ela sobrou para Ian, que bateu com tranquilidade. No segundo tempo, o Palmeiras ampliou aos 11 minutos na cobrança de falta. Pelezinho contou com a ajuda do Montinho, artilheiro, e do goleirão para fazer o segundo dos paulistas. Com o resultado, a Chape permanece na 3ª posição com 3 pontos. Já o Palmeiras segue 100% e mantém a liderança do grupo com 9 pontos. O Verdão do Oeste, que poupou jogadores nessa partida, agora volta as atenções para a final do Catarinense, no sábado, contra o Tubarão. Com um empate, a Chape fica com o título. Tá aí, vamos falar de Série B do Catarinense agora. Em jogo transmitido pela Record News, o Juventus perdeu em casa. As informações com o repórter Cleiton Ramos. Fluminense de Itaú, da cidade de Joinville, venceu pelo placar de 1-0. Gol marcado no segundo tempo através do Oberdan. Um belíssimo gol, diga-se de passagem. Resultado final, Fluminense de Joinville 1, Juventus 0. Tá aí, nos outros jogos da rodada, o Almirante Barroso venceu o Camboriú por 1-0, o Operário de Mafra perdeu para o Blumenau e o Metropolitano, gente, venceu o Guarani pelo placar de 3-2. Com o resultado, o Metropolitano assumiu a liderança provisória do retorno. No sábado, o Metrô enfrenta o Camboriú fora de casa. Já o Guarani faz no domingo um confronto direto na luta contra o rebaixamento, tá, gente? Quando recebe o Operário de Mafra. Segundona de Santa Catarina aí, com o apoio total do grupo RIC TV Record. E da Record News também, né, com transmissões ao vivo. Boa sorte, não é fácil. Disputar uma segunda divisão de Santa Catarina. A gente viu ali o Juventus perdendo em casa, né? Uma pena. Juventus que é comandado pelo Celso Rodrigues, daqui de Chapecó, e também pelo Rodrigo Grau. O Rodrigo Grau faz parte da comissão técnica e a gente torce pelos nossos amigos.